Vivemos em uma era onde tudo parece girar em torno da satisfação imediata. O prazer se tornou a régua que mede o valor das experiências, das conexões e, infelizmente, até das pessoas. Mas há uma verdade brutal que poucos querem encarar. O desejo sexual que te domina pode não ser apenas uma inclinação biológica. Pode ser o ensaio do mundo espiritual. Uma armadilha cuidadosamente estruturada para sequestrar a sua mente, corroer a sua disciplina e te impedir de acessar o seu potencial mais elevado. Você pode até achar exagero, pode até ter aprendido que isso é algo natural e que não há problema em viver para satisfazer suas vontades mais básicas. Mas é justamente aí que o jogo começa. É aí que você se torna vulnerável a forças que não enxerga, mas que governam sua vida, sem que você perceba. O que te domina, te conduz. E se você não aprender a dominar o seu desejo, ele vai te conduzir para longe de quem você deveria ser. Nikola Tesla enxergava isso com clareza. Em um mundo que insistia que ele precisava de uma parceira, de uma vida sexual ativa, de uma história amorosa para ser completo, Tesla escolheu a solidão. Mas não porque desprezava o amor ou rejeitava o sexo. Ele escolheu proteger sua mente. Ele entendeu que o desejo sexual não é só uma questão de carne. É uma porta de entrada para uma batalha invisível. Tesla percebia que ceder ao desejo poderia drenar a energia que ele precisava para criar. Para ele, cada gota de energia mental era sagrada. Cada distração carnal era um obstáculo na missão que ele carregava. E você já parou para pensar no que está abrindo mão quando se deixa dominar pelos seus desejos? A Bíblia não trata esse assunto como algo pequeno. Está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Quando você se entrega ao desejo sem controle, você está se agredindo espiritualmente. Você está permitindo que algo externo te conduza. Você está entregando as chaves da sua mente para impulsos que deveriam estar sob o seu comando. O mundo espiritual não é neutro. Existe uma guerra pelo domínio da sua mente, e o campo de batalha é mais sutil do que você imagina. O que parece prazer inocente pode ser a semente de uma escravidão que você ainda não enxerga. O desejo sexual não é um problema menos o problema é quando ele te controla. O problema é quando ele dita suas prioridades, quando ele comanda suas escolhas, quando ele esvazia sua disciplina e sequestra a sua visão. O que o mundo te vende como liberdade, muitas vezes é apenas uma prisão sofisticada. Você percebe como o desejo sexual foi banalizado? Como ele foi colocado no centro da cultura, como se fosse o único propósito da existência. Quanto mais as pessoas se tornam escravas dos seus desejos, mais facilmente elas podem ser controladas. Pessoas dominadas por impulsos não constroem, não resistem, não questionam. Pessoas dominadas pelo desejo são frágeis e manipuláveis. Tesla entendeu isso muito antes de todos. Ele sabia que precisava ser senhor da sua própria mente. Compreendeu que ceder aos desejos o afastaria da grandeza que Deus havia reservado para ele. E talvez essa seja a pergunta que você precisa se fazer hoje. O que você está perdendo por se deixar dominar? O que você está desperdiçando? O que você poderia estar construindo se tivesse livre da escravidão que parece prazer, mas, na verdade, é prisão now saying gain. Existe uma batalha espiritual acontecendo agora. Existe um preço para ser livre. Existe um preço para proteger sua mente. Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a romper com aquilo que está disposto a sair da hipnose cultural e assumir o comando da sua própria história? Comente aqui. Eu escolho ser livre do que me escraviza. Escreva essa frase. Declare. Isso te conecta com o movimento certo. Vamos aprofundar como o desejo sexual não é um acidente, mas um ensaio estratégico do mundo espiritual para testar e moldar o seu caráter. Você precisa saber como reconhecer os campos de batalha invisíveis que estão ao seu redor. Se inscreva agora no canal para não perder. Você está começando a ver o que poucos têm coragem de enxergar. O desejo sexual não é um acidente, não é uma casualidade evolutiva, nem uma mera necessidade fisiológica. Existe uma arquitetura espiritual por trás dele, um cenário invisível onde cada impulso, cada tentacal, cada batalha interior compõe um ensaio cuidadosamente planejado. Você pensa que está no controle, mas na verdade você pode estar apenas ensaiando para se render. Você acha que está se permitindo viver, mas pode estar apenas sendo treinado para obedecer aos seus impulsos como um escravo bem comportado. Nikola Tesla entendeu isso. Ele enxergava que o desejo não era um inimigo, mas um campo de provas. Um lugar onde o espírito é testado, onde a resistência é forjada, onde a mente ou se curva ou se fortalece. Tesla escolheu não apenas resistir, ele escolheu transformar
O desejo em disciplina. Enquanto o mundo tentava convencê-lo de que ele precisava ceder, ele treinava sua mente para canalizar toda a sua energia criativa para a missão que carregava. Não era sobre negar a sexualidade. Era sobre dominar a sexualidade. Era sobre reescrever a narrativa que o mundo tenta impor. Que você nasceu para seguir seus desejos, não. Você nasceu para governá-los. O desejo sexual não tá te provocando por acaso. Ele te procura para saber quem está no comando. E um ensaio do mundo espiritual para medir o peso da sua vontade. O desejo é o campo onde Deus te observa. É onde Ele avalia se você está pronto para coisas maiores. O que você faz quando ninguém está te vendo? O que você consome no silêncio da madrugada? O que ocupa sua mente quando você está sozinho? Isso te revela. Isso te define. Isso te expõe diante do mundo espiritual. Está escrito. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1:14 não é o mundo que te obriga a cair, é o que você ainda permite habitar dentro de você que te faz tropeçar. O desejo é um teste, não uma sentença. É uma proposta, não uma condenação. Mas quando você aceita a proposta sem lutar, você se entrega ao domínio invisível que existe por trás dessa batalha. O que parecia prazer vira correntes. O que parecia liberdade vira cárcere. O mundo te hipnotiza todos os dias para que você não perceba que está sendo moldado para se entregar sem resistência. Redes sociais te bombardeiam com imagens. Séries te ensinam a trivializar o corpo. Propagandas te empurram para um consumo compulsivo de prazer imediato. Tudo parece casual, mas nada é. Há um plano para te manter ocupado demais com seus desejos, a ponto de nunca descobrir quem você poderia ter se tornado. Nikola Tesla foi chamado de estranho. Foi ridicularizado. Foi incompreendido. Mas ele sabia que a solidão que ele escolheu era o preço para criar o que ninguém mais criou. Ele sabia que, ao se proteger das distrações carnais, estava blindando o seu futuro. Enquanto os outros eram dominados, ele se tornava senhor de si mesmo. E talvez seja isso que te falta, né? Parar de fugir da luta e começar a escolher quem você vai ser no campo de batalha. O desejo não vai desaparecer. Ele vai continuar te chamando, te provocando, te seduzindo. Mas a pergunta é, você está treinando para resistir ou para se render? Cada escolha que você faz está te treinando para algo. Você está se treinando para criar ou para consumir? Para resistir ou para ceder? Para liderar ou para ser dominado? Você precisa entender que essa guerra não é apenas sua. Existe uma expectativa espiritual sobre você. O céu está te observando. O inferno está te provocando. E o desejo sexual é uma das arenas mais estratégicas dessa guerra. O mundo te diz: faça o que quiser, você é livre. Mas a Bíblia te adverte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Coríntios 6:12. O que te domina te governa. O que te governa te escraviza. Você pode fazer qualquer coisa, mas se não souber se dominar, já está sendo comandado por algo. O desejo sexual é uma ferramenta espiritual. Ele pode te destruir, mas também pode te forjar. Você pode redirecioná-lo. Você pode aprender a usá-lo como combustível para criar, para liderar, para existir. Você não precisa fugir do desejo. Precisa treinar para vencê-lo. Precisa parar de aceitar a narrativa de que você é fraco, de que você não consegue, de que você precisa se render para ser feliz. Isso é mentira. Tesla foi livre porque escolheu ser livre. E talvez você esteja escravo porque ainda não escolheu se libertar. A liberdade não acontece por acaso. Ela é conquistada, forjada, protegida. Comente aqui. Eu escolho proteger minha mente. Escreva. Afirme e lembre-se: o que você escreve, você começa a construir dentro de si. Vamos aprofundar como o desejo pode se tornar um Deus disfarçado. Vamos expor como aquilo que você pensa que controla pode na verdade estar te controlando há muito tempo. Se inscreva no canal agora porque estamos avançando para um nível de verdade que poucos suportam. O que começa como um impulso pode rapidamente se tornar um altar. O que começa como um prazer pode, sem que você perceba, se transformar no seu Deus. Um Deus exige culto, exige tempo, exige sacrifício. E a verdade é que no mundo espiritual, tudo o que você prioriza acima do seu propósito se torna um ídolo. Mesmo que esse ídolo tenha se apresentado na forma mais disfarçada, o desejo sexual mal conduzido é exatamente isso. Ele se apresenta como um impulso inofensivo, mas à medida que você vai cedendo, ele vai se alargando, vai se fortalecendo, vai ganhando poder sobre você, até que, sem perceber, você começa a viver para ele. Começa a priorizar sua agenda,
por ele, começa a organizar sua vida ao redor dele, começa a negociar seus valores para satisfazê-lo. Você pensa que está no controle. Você pensa que pode parar quando quiser. Você pensa que é uma escolha livre. Mas o desejo, quando se torna um 10, não te pede permissão. Ele exige obediência. Nikola Tesla compreendia com uma clareza assustadora o poder oculto que o desejo tem de se tornar senhor da vida de um homem. Ele via como o mundo se curvava diante dos próprios impulsos e chamava isso de liberdade. Ele sabia que quando um homem permite que o desejo se assente no trono da sua mente, ele já não cria, ele consome, ele já não lidera, ele obedece, ele já não constrói, ele se rende. Tesla sabia que o desejo desgovernado é um falso Deus. E por isso ele blindou sua mente contra essa idolatria disfarçada de prazer. Está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. O desejo sexual só te destrói quando você o transforma em senhor. Só te destrói quando você se rende sem luta. O problema não é o desejo, o problema é o trono que você dá a ele. O problema é quando você começa a priorizar o desejo a ponto de negociar o seu futuro, o seu propósito, a sua identidade. O mundo te diz: siga seu coração. Mas a Bíblia te alerta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Jeremias 17:9. Seu coração pode te trair. Seus desejos podem te sabotar. O mundo vai tentar te convencer de que ceder é o caminho mais fácil. E realmente é. Ceder é fácil. Ceder não exige resistência. Ceder é simplesmente deixar-se levar. Mas fácil não significa certo. Fácil não significa livre. A verdadeira liberdade exige sacrifício. Exige resistência exegesis e plana. Exalg o que é eterno ao invés do que é urgente. Exige dominar aquilo que tenta te dominar. Você precisa olhar para dentro e se perguntar com sinceridade: quantas vezes você já trocou sua paz por alguns minutos de prazer? Quantas vezes você já vendeu sua integridade por uma gratificação momentânea? Quantas vezes você já priorizou seu desejo e destruiu, silenciosamente, um pedaço do seu futuro? Você não está sendo apenas tentado, você está sendo moldado. Você está sendo testado, você está sendo observado. O desejo sexual se tornou o novo Deus moderno. Ele dita as propagandas, ele conduz as redes sociais, ele define a estética, ele arrasta multidões, mas ele é um Deus frágil. Ele promete prazer e entrega vazio. Ele promete liberdade e entrega correntes. Ele promete felicidade e entrega escravidão. Nikola Tesla não apenas percebeu isso, ele decidiu guerrear contra isso. Ele escolheu redirecionar a energia que muitos desperdiçam. Ele escolheu construir em vez de consumir. Ele escolheu criar em vez de se distrair. Ele escolheu ser senhor de si mesmo. E foi exatamente essa escolha que o colocou num patamar onde poucos conseguem chegar. E você? Você está construindo ou se consumindo? Você está liderando sua vida ou está obedecendo a um Deus invisível que comanda suas vontades? Você acha que está escolhendo livremente, mas talvez já esteja sendo conduzido há muito tempo sem perceber. O desejo é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando você o domina, ele te impulsiona. Quando você o serve, ele te destrói. Quando você o disciplina, ele se torna energia criativa. Quando você o solta, ele se torna um buraco sem fundo que consome tudo o que você é. O mundo vai rir da sua luta. O mundo vai te chamar de ultrapassado. O mundo vai te acusar de reprimir. Mas o mundo também se curva diante de quem constrói algo que ninguém pode destruir. O mundo admira quem cria. O mundo admira quem resiste. O mundo admira quem constrói legado, mesmo que critique a luta no começo. Comente aqui: eu escolho dominar aquilo que tenta me dominar. Escreva essa frase. Grave-a dentro de você. Isso te coloca no lado certo da batalha. Você não precisa se esconder do desejo. Você precisa aprender a transformá-lo. Você precisa treiná-lo. Precisa redirecioná-lo. O desejo sexual não é o seu inimigo. Ele é uma fonte poderosa de energia que pode ou te destruir ou te impedir. E o que define isso é quem está no comando. Você ou ele. Nikola Tesla não eliminou o desejo, ele o converteu. Ele o canalizou. Ele o colocou a serviço da criação, enquanto os outros eram dominados por seus impulsos e se perdiam. No caminho, Tesla estava construindo algo que o mundo jamais poderia apagar. Ele entendeu que o desejo pode ser um veneno quando te governa, mas pode se tornar remédio quando você aprende a dominá-lo.
Essa é a chave que poucos encontram. Você não precisa matar o desejo, precisa redirecioná-lo. Precisa como força para construir algo maior do que você mesmo. Quando você ressignifica o desejo, ele se torna combustível para levantar projetos, para criar, para proteger sua mente, para fortalecer seu espírito. O problema nunca foi sentir desejo. O problema é viver para satisfazê-lo e esquecer que você nasceu para muito mais do que isso. Está escrito: portanto, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Oferecer o corpo como sacrifício vivo não é sobre negar sua humanidade. É sobre escolher usar seu corpo como um instrumento de propósito, não como um ídolo de prazer. É sobre decidir conscientemente que a sua carne não vai te governar, que seus impulsos não vão te arrastar, que você é dono da sua mente e guardião do seu futuro. Você pode sentir o desejo, mas você não é o desejo. Você pode enfrentar a tentação, mas você não é escravo dela. Você pode ouvir a voz dos impulsos, mas você tem o direito e a responsabilidade de calá-los. Quando necessário, Nikola Tesla fez isso. Ele entendeu que viver pelo desejo é viver limitado. É viver distraído, é viver dividido entre o que você quer agora e o que você poderia conquistar se resistisse. O desejo promete satisfação imediata, mas cobra um preço silencioso. Ele rouba o seu tempo, ele corrói a sua energia, ele destrói a sua disciplina. E o tempo que você entrega ao desejo é o tempo que você poderia ter usado para criar algo que o mundo jamais conseguiria apagar. Você está desperdiçando ou está construindo? Você está se distraindo ou está avançando? O que está se rendendo ou está liderando? O desejo não precisa ser extinto. Precisa ser redirecionado. Precisa ser colocado a serviço do que é eterno. Precisa ser submetido ao seu propósito. Quando você escolhe dominar o seu desejo, você começa a acessar um nível de clareza que o mundo não conhece. Você começa a perceber como a sua mente se torna mais leve, como o seu foco se torna mais nítido, como a sua energia se multiplica. O desejo não vai desaparecer. Ele vai continuar te testando, te provocando, te chamando. Mas quando você decide quem você é, o desejo deixa de ser senhor e passa a ser servo. Ele deixa de te consumir e começa a te impulsionar. Nikola Tesla criou além da carne. Ele não foi lembrado por seus prazeres, mas por seus legados. Ele não foi respeitado pelo que consumiu, mas pelo que construiu. Ele não foi reconhecido pelo que desejou, mas pelo que entregou ao mundo. Você pode ser como ele. Você pode redirecionar sua energia. Você pode construir algo tão sólido, tão forte, tão extraordinário que os gritos do desejo se tornarão pequenos diante do que você está criando. Pare de fugir do desejo. Pare de se esconder dele. Pare de ser escravo dele. Comece a liderá-lo. Comece a canalizá-lo. Comece a usá-lo como ferramenta, não como prisão. Seu propósito é maior do que seu impulso. Seu futuro é mais precioso do que seu prazer imediato. Sua liberdade vale mais do que sua rendição. O mundo vai continuar te oferecendo atalhos, mas você já sabe que esses atalhos te afastam da construção do que é eterno. Você já sabe que ser livre exige sacrifício. Você já sabe que quem lidera o desejo se torna inabalável. Comente aqui: eu escolho criar além da carne. Declare isso. Escreva isso. Deixe isso. Você precisa reafirmar quem você escolheu ser. Se inscreva no canal agora. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Nós estamos juntos nessa construção. Juntos nesse combate. Juntos nessa liderança. Você nasceu para criar, não para se consumir. Você nasceu para liderar, não para obedecer aos seus impulsos. Você nasceu para ser livre. Nunca se esqueça. O desejo pode continuar gritando, mas agora quem dá as ordens é você.